Por que suas orações não são respondidas? Descubra o erro que 90% cometem. Introdução impactante e contexto. Você já se ajoelhou, falou com Deus com todo o seu coração e ainda assim, silêncio? É como se o céu estivesse fechado e suas palavras não passassem do teto. Essa é a frustração que muitos cristãos enfrentam. Mas, e se eu te dissesse que existe um padrão, um erro que 90% das pessoas cometem e que pode estar impedindo suas orações de serem atendidas? Não estou falando de falta de fé apenas, nem de tempo de Deus, mas de algo mais profundo, um princípio espiritual ignorado. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus é um Pai amoroso, pronto para ouvir. Jesus mesmo disse em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, por que tantas orações ficam sem resposta? O problema muitas vezes não está em Deus, mas na forma como nos aproximamos dele. Imagine um filho que só procura o pai quando quer dinheiro, sem nunca demonstrar amor, gratidão ou obediência. Agora pergunte a si mesmo: como Deus vê nossas orações? Será que estamos buscando a mão dele, mas não o seu coração? É duro admitir, mas a maioria ora apenas para pedir, sem compreender que a oração é, antes de tudo, um relacionamento. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer: Deus não é obrigado a responder orações que contradizem sua vontade ou que partem de um coração orgulhoso. Tiago 4,3 já advertia: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E é justamente aqui que mora o erro da maioria. Hoje, vamos mergulhar fundo no que a Bíblia ensina sobre as barreiras espirituais que bloqueiam suas orações e como você pode removê-las para viver uma vida de intimidade verdadeira com Deus, onde suas respostas fluem naturalmente, entendendo o propósito da oração e o erro oculto. O primeiro passo para entender por que suas orações não são respondidas é reconhecer que oração não é um pedido mágico que aciona milagres instantâneos. Ela é, antes de tudo, uma conversa íntima entre criatura e Criador. Quando tratamos a oração apenas como um meio de resolver problemas ou alcançar desejos pessoais, corremos o risco de transformá-la em um ato egoísta, desconectado do verdadeiro propósito. Jesus nos deu um modelo perfeito no Pai Nosso. Ele começa exaltando o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. Repare que antes de qualquer pedido, ele ensina a reconhecer a santidade do Senhor e alinhar-se com o seu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. O erro que 90% cometem está exatamente aqui. Querem que Deus se alinhe à sua vontade, e não o contrário. Outro bloqueio poderoso para a oração é a falta de perdão. Marcos 11:25 diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Muitos cristãos ignoram que mágoas não resolvidas e rancores mantidos no coração criam uma barreira espiritual. É como tentar falar com alguém enquanto você mesmo levanta um muro entre vocês. Além disso, a hipocrisia é outro inimigo silencioso. Jesus advertiu sobre aqueles que oravam apenas para serem vistos pelos outros, chamando-os de hipócritas. A oração verdadeira é feita no secreto, no silêncio da alma, onde apenas você e Deus estão presentes. O problema é que muitos fazem orações superficiais, sem abrir o coração, repetindo palavras como se fossem um ritual. Isso não comove o céu. Para que nossas orações sejam eficazes, precisamos entender que Deus não se impressiona com discursos bonitos, mas com corações quebrantados. Salmo 51:17 declara: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O erro que 90% cometem é tentar convencer Deus com argumentos, ao invés de se render diante dele. As barreiras invisíveis que bloqueiam o céu. Muitas vezes oramos, jejuamos, choramos, e mesmo assim não vemos resultados. É nesse ponto que alguns desanimam e até se afastam da fé. Mas a palavra de Deus revela claramente que existem barreiras espirituais que, se não forem quebradas,
impedem nossas orações de chegarem diante do trono. A primeira é o pecado não confessado. Isaías 59:2 nos confronta. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado escondido é como sujeira acumulada em um cano. Por mais que a água tente passar, ela será bloqueada. Quando vivemos em práticas que sabemos que desagradam a Deus e ainda assim pedimos bênçãos, estamos ignorando o princípio básico da santidade. Outra barreira é a motivação errada. Tiago 4:3 já nos alertou. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não é contra nossas necessidades ou até mesmo nossos sonhos, mas Ele jamais abençoará algo que nos afaste dele. Quantas vezes pedimos recursos, relacionamentos ou oportunidades apenas para satisfazer nosso ego, sem pensar no impacto eterno disso? Há também a falta de perseverança. Muitos desistem cedo demais. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-8, para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Algumas respostas exigem tempo, não porque Deus é lento, mas porque Ele está moldando nosso caráter no processo. Por fim, existe a falta de alinhamento com a palavra. Orar sem conhecer a Bíblia é como tentar navegar sem bússola. Quando pedimos algo que vai contra os princípios de Deus, não importa o quanto insistamos, Ele não concederá. 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essas barreiras são invisíveis aos olhos humanos, mas reais no mundo espiritual. O erro da maioria é não examiná-las antes de pedir. Quer que suas orações sejam respondidas? Então comece limpando o caminho até o trono. Como remover as barreiras e orar com poder. Saber que existem obstáculos é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é removê-los. E a boa notícia é que a Bíblia nos mostra exatamente como fazer isso. O processo começa com arrependimento genuíno. Não se trata de dizer desculpa, Senhor, de forma automática, mas de reconhecer a gravidade do pecado, sentir tristeza por ter entristecido o coração de Deus e tomar a decisão de mudar de rota. 1 João 1,9 é claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo passo é perdoar e liberar mágoas. Muitas orações ficam presas porque guardamos rancor. Perdoar não é aprovar o erro do outro, mas decidir não carregar mais aquele peso. Jesus, pendurado na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Ele, injustiçado e crucificado, conseguiu perdoar, nós também podemos. Outro aspecto essencial é alinhamento com a vontade de Deus. Isso só é possível quando conhecemos Sua palavra. Quanto mais mergulhamos na Bíblia, mais nossas orações deixam de ser listas de desejos e passam a ser declarações de fé, baseadas no que Deus já prometeu. A oração poderosa é aquela que concorda com as Escrituras, pois Isaías 55:11 afirma que a palavra de Deus não volta vazia. Também é fundamental perseverar. O inimigo tentará nos desanimar, sussurrando que Deus não nos ouve. Mas Jesus nos incentivou a insistir, como a mulher cananeia que não desistiu até que sua filha fosse curada. Mateus 15:21-28. Perseverança é prova de fé. Por fim, cultivar intimidade com Deus. Ore não apenas quando precisar, mas faça da oração um hábito diário de adoração, gratidão e escuta. Relacionamento não se constrói com encontros ocasionais, mas com convivência constante. Quando o coração se conecta de verdade ao Pai, a oração deixa de ser esforço e se torna a respiração da alma. Esses passos não são fórmulas mágicas, mas princípios que abrem espaço para que o poder de Deus se manifeste. A partir daqui, vamos entender o que acontece no mundo espiritual quando oramos corretamente e por que isso muda tudo. O que acontece no mundo espiritual quando você ora?
Quando uma oração verdadeira é feita, algo poderoso se move além do que os olhos podem ver. A Bíblia nos dá vislumbres desse cenário espiritual. Em Daniel 10, lemos que o profeta orou e jejuou por 21 dias. No 21º, um anjo apareceu e disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso nos revela que há batalhas invisíveis acontecendo enquanto esperamos a resposta. Quando oramos com um coração alinhado, nossas palavras não se perdem no ar. Elas sobem como incenso diante de Deus. Apocalipse 5:8. Cada oração feita com fé e pureza de intenção se torna uma semente plantada no terreno eterno. E o tempo de colheita depende de fatores que só o Pai conhece. Algumas respostas vêm rápido. Outras exigem perseverança porque envolvem mover circunstâncias, tocar corações e vencer resistências espirituais. É como se o mundo espiritual tivesse um tribunal de justiça onde nossas petições são apresentadas diante do juiz supremo. O acusador, Satanás, tenta impedir a bênção, apontando nossos pecados e falhas. Mas quando estamos cobertos pelo sangue de Cristo, ele não tem legalidade para nos impedir. A oração nesse contexto não é apenas pedir, mas também reivindicar promessas e direitos espirituais concedidos pela cruz. Os anjos de Deus são enviados como ministros a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Imagine que, ao orar, você está acionando ordens divinas que mobilizam exércitos celestiais. Isso não é ficção, é realidade espiritual. E quanto mais alinhada à vontade de Deus for a sua oração, mais rápida e clara será a intervenção. Por isso, quando sentir que nada está acontecendo, lembre-se de Daniel. Desde o primeiro dia, Deus já ouviu. O atraso não é negação, mas parte de um plano maior, onde cada detalhe precisa se alinhar para que a resposta glorifique o nome do Senhor e fortaleça sua fé. Conclusão. Impactante e chamado à transformação. Se existe uma verdade que este estudo nos mostra, é que oração não é sobre persuadir Deus a fazer nossa vontade, mas sobre nos alinhar ao coração dele. O erro que 90% cometem é enxergar a oração como um pedido de emergência ou uma ferramenta de sorte, quando na verdade ela é um canal de comunhão viva com o Criador. É nesse relacionamento profundo que as respostas fluem naturalmente. Quando você ora com fé genuína, coração quebrantado, mãos limpas e motivação pura, o céu se move. Não importa se o silêncio parece longo, cada segundo é usado por Deus para moldar seu caráter, aumentar sua fé e preparar o cenário para um milagre maior do que você imagina. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. A moral dessa mensagem é simples, mas poderosa. A oração eficaz nasce de um relacionamento, não de um ritual. Ela é sustentada pela perseverança, guiada pela palavra e purificada pelo arrependimento. Quando você remove as barreiras e se aproxima de Deus com sinceridade, Ele não apenas ouve, Ele responde no tempo e da forma perfeita. Hoje, o convite é para que você faça mais do que apenas mudar suas palavras. Mude seu coração. Decida buscar a Deus não apenas pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Quando isso se torna real, até as respostas que não vêm da forma que esperávamos se transformam em bênçãos, porque entendemos que a vontade dele é sempre melhor. Então, da próxima vez que se ajoelhar, não pergunte apenas, Senhor, me dá, mas diga, Senhor, molda-me. Esse é o tipo de oração que abre céus, derruba muralhas e libera o impossível. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.